Olá pessoal, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal feito para você, estudante do ensino público. Hoje mais uma aula para o nosso módulo de filosofia. Filosofia não, perdão, sociologia. Onde vamos tratar sobre o trabalho e as desigualdades que o modo de produção e as divisões do trabalho, né, eles acabam causando divisões dentro da sociedade. Nós vamos abordar dois tipos de divisões que o modo de produção capitalista ele provoca em nosso meio. Então essa aula está dividida em duas partes. Hoje nós vamos falar sobre a estratificação social, que é uma consequência do trabalho e das suas desigualdades, né? Essas desigualdades que são provenientes principalmente do grau de instrução, seja ele um grau de instrução acadêmico ou técnico, a ausência dele, né? Às vezes ausência de experiência, ou às vezes por banalidade. Às vezes a pessoa ela não simplesmente ela não quer trabalhar, tá? Ela prefere viver no ócio. Quando ela vem de uma família com, com requisitos para isso, entre aspas, é até tolerado. Mas quando esse ócio parte de indivíduos que vêm de famílias com recursos paupérrimos, aí é complicado, porque vai envolver uma questão de planejamento familiar, estrutura familiar e etc. E aí fica um problema para a sociedade de modo geral. Tá? Então, essas desigualdades de antemão, ela é parte culpa do Estado, culpa do próprio modo de produção, e uma outra parte também é consequência do comportamento do próprio indivíduo. Tá? Então, ao longo da história das sociedades, ocorreram mudanças em relação à concepção sobre o ato de trabalhar. Então, o ato de trabalhar ele tinha vários pontos de vista, né? E nas sociedades europeias antigas, principalmente na Grécia clássica, o trabalho manual era visto pelas elites como algo penoso e detestável, era algo que cabia apenas àquelas pessoas consideradas inferiores e que se encontravam nas camadas mais baixas da sociedade, ou seja, os escravos. O trabalho estava direcionado a ser exercido pelos escravos. Tá? Condição de escravo na Grécia Antiga, para mais detalhes, dá uma passadinha na nossa playlist de história, lá em História Antiga, né? Antiguidade Clássica, e nós temos lá tudo bem detalhadinho, para a gente não perder muito tempo aqui e a aula ela não ficar tão extensa. Nas sociedades feudais, o trabalho era considerado um ato sem valor, pois, segundo a visão dominante, essa visão dominante pregada pela Igreja Católica, dizia que o trabalho manual era uma maldição, por ser um dos frutos do pecado original dos homens, né? Porém, com as grandes mudanças sociais ocorridas na Europa, a partir do século XV, a concepção sobre o ato de trabalhar foi mudando. Vale lembrar que no século XV é o período do iluminismo, do humanismo, é quando tem um desenvolvimento científico, né? E então passa-se a mudar a concepção e o olhar sobre o trabalho. Então aquele trabalho que era tido como uma maldição, ele agora é entendido como algo digno e que poderia promover o desenvolvimento social, cultural e científico da sociedade. Foi o sociólogo Max Weber que, ao estudar sobre as origens do capitalismo, isso aí já é a Idade Moderna, revelou que a reforma protestante contribuiu para a mudança da concepção do trabalho, influenciando anos mais tarde a própria concepção da Igreja Católica. E na visão do segmento protestante, analisado por Weber, o trabalho passa a não ser mais fruto do pecado original, mas um fundamento da vida humana, interpretado como uma virtude diante de Deus e um dos caminhos para a salvação. Então, essa mudança de entendimento, né, e a aplicação do trabalho para a sociedade,
Até as esferas religiosas entenderam que precisavam de uma releitura sobre essa questão do trabalho e como utilizá-lo para controle social. Com o surgimento do capitalismo, Weber afirmou que a reforma protestante contribuiu para que o trabalho e as profissões fossem encaradas como uma vocação, se contrapondo à preguiça e à ociosidade. Realmente, se pensarmos nesse sentido, veremos que a visão sobre o trabalho passou a ser uma das principais preocupações dos pensadores iluministas, que caracterizava o trabalho manual ou intelectual, as técnicas, a ciência, a mecânica como importantes atos da humanidade que ajudam a transformar a natureza. E isso era de suma importância para o que estava acontecendo na época. Se a concepção de trabalho mudou ao longo da história, então concluímos que a reflexão sobre o trabalho envolve duas questões importantes para analisarmos determinadas sociedades. A primeira é a questão da estratificação social. Existem também outras definições para o que Marx intitulou como divisão de classe, que podem ser entendidas também como outras formas de classificação existentes nos distintos tipos de sociedades, e a sociologia denomina essas divisões de estratificação social. Tá? É dividir a sociedade em seus respectivos estratos. Então, o termo estratificação social é o modo como as diversas sociedades estão organizadas, né, em estratos ou camadas. A forma como os indivíduos estão localizados numa determinada posição na pirâmide social, e isso numa sociedade, né, ou ainda os elementos de pertencimento, esse pertencimento dado a um grupo social. Esses elementos podem se basear em critérios econômicos, políticos, sociais e até mesmo culturais. Para diversos sociólogos, existiram diferenças marcantes entre o sistema de classes, né, de classe moderna, como entende Marx, por exemplo, o sistema de castas, encontradas em sociedades organizadas sobre uma outra forma e sobre uma outra ótica. Segundo o próprio Max Weber, não confunda Karl Marx com Max Weber, são dois filósofos distintos entre si. Para exemplificar o que estamos dizendo aqui, diferentemente de Karl Marx, ele dizia que as sociedades são divididas também em grupos e de status, além de uma multiplicidade diversa de divisões de classes sociais. Os grupos de status diferenciam-se entre si pelo prestígio ou pela honra que gozam na sociedade, baseados num estilo de vida reconhecido pelos demais indivíduos. Tá? Não é uma coisa assim que é lançada à toa no meio da sociedade. É uma questão cultural, é uma questão construída ao longo do tempo e que todos os indivíduos concordam e a reconhecem. E esses indivíduos interagem em termos de status como iguais entre eles, e como, por exemplo, o caso da nobreza. Mas, para Weber, os critérios para estratificação não precisariam ser econômicos, descaracterizando uma situação de classes. Segundo ele, esse sistema são formados independentes da estratificação social. Então, é como se eles acontecessem de forma natural pelas aquisições. Essas aquisições elas não precisam ser econômicas, mas se pegarmos como base as sociedades primitivas, então critérios de coragem e destreza seria algo que determinaria uma divisão de castas. Tá? Outro tipo de estratificação existente em algumas sociedades seria a chamada casta social. O termo deriva do latim castus, que significa puro, tendo sido utilizado primeiramente pelos portugueses ao se referirem à estratificação social que encontraram na Índia e em outras regiões que tinham o hinduísmo como religião, que se localizavam ao sul da Ásia, e isso no século XV. Vale lembrar, século XV, período das grandes navegações, período em que a Europa ela passa a conhecer outras sociedades, né? Além das que ela já conhecia. Então ela passa a entender, ao ver outras sociedades, essa questão da divisão social.
e como é que ela poderia ser aplicada no seu próprio meio. Isso do ponto de vista europeu. O sistema de castas está presente ainda hoje no hinduísmo, inclusive fora da Índia, por conta da diáspora, né, de comunidades hindus. As castas caracterizam essencialmente uma organização baseada em um grupo hereditário, endógamo, pertencente a uma ocupação tradicional e classificada numa escala de pureza religiosa, participante de um ritual. As diversas pesquisas antropológicas realizadas na Índia, com destaque para os trabalhos do francês Louis Dumont, anotaram diferentes tipos de linhagens existentes nas castas, variando de acordo com a região. Cada uma delas apresentando uma hierarquia específica, então não é uma coisa unificada. A depender da região, a depender da cultura, a depender da história social, essa casta ela vai ter um grau de hierarquia diferente. A divisão em castas passa por modificações nas regiões mais modernas da Índia. Essas regiões que foram penetradas pelo capitalismo, então é uma divisão social histórica, mas que vai sofrer uma modificação. Durante o século XX, Ambedkar, que foi um advogado oriundo de uma família de intocáveis, né, procurou mobilizar os Dalits. Os Dalits na sociedade indiana são os oprimidos, né? Aqueles intocáveis, aqueles que não poderiam se misturar com a sociedade elitizada, e conseguiu aprovar a Constituição Indiana de 1950. E essa Constituição ela não reconhece a existência de castas, mas apenas de cidadãos iguais. Por causa da característica discriminatória desse sistema, Ambedkar defendia que os indianos abandonassem o hinduísmo, trocando pelo budismo, sendo que o budismo, ele em tese, ele é mais tolerante. Mas no século XXI, no nosso século XXI, apesar de todas as leis que condenam a discriminação e o preconceito, inclusive com a adoção de políticas de ação afirmativa em benefício dos Dalits, né, dos intocáveis, cerca de 1/7 da população indiana ela ainda carrega o sistema de intocáveis. E esse 1/7 tendo como base que a população indiana ela é enorme. Então, o índice de preconceito, discriminação e intolerância racial ainda é muito alto, mesmo com os avanços constitucionais que o país vivenciou. E, por fim, outro sistema de estratificação reconhecido e classificado pelos estudiosos foi a sociedade estamental, característico do feudalismo, esse feudalismo da Europa medieval. E os estamentos foram um sistema de estratificação social baseado em hierarquias econômicas e de prestígio, que dividia a sociedade entre nobreza, o clero, né, esse clero dividido entre alto clero e baixo clero, e os servos. Assim como o sistema de castas, o pertencimento a um determinado estamento apresentava caráter hereditário, então que determinava a que classe social você pertenceria seria o seu nascimento. Tá? Discutindo sobre essa forma de estratificação, Max Weber mostrou que nessas sociedades o poder e prestígio do estamento condicionam certos monopólios de produção, consumo, uso de certos bens, como também em relação a certas atividades e cargos que representavam o exercício do poder político e a permissão para contrair até mesmo a questão do matrimônio, né? Era a sua classe social que diria se você poderia se casar ou não, ou com quem você poderia se casar. O que é que isso quer dizer? Servos se casam com servos, nobres se casam com nobres, tá? Então não havia ascensão social da parte do servo para a nobreza pelo matrimônio, já que era uma via de regra desse período medieval. E essa ascensão social ela vai se dar por uma outra forma, mas isso aí é uma outra história. Para mais detalhes, dá uma passadinha na nossa playlist de história aí, que está lá no nosso canal, aqui no nosso canal, Sistema de Ensino Monte Carlo. Então, gente, em súmula, a desigualdade social é um projeto permanente para a manutenção do poder e de privilégios, e isso ao longo de toda a história humana. Isso não é um benefício, um privilégio, uma aquisição
do século XXI, tá? Isso é uma coisa que já vem de muito tempo. E é isso aí, turma. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido rica e instrutiva para todos vocês. Não esquece de deixar o seu like, isso é de suma importância para nós. Se você ainda não é inscrito no canal, torne-se inscrito, compartilhe com seus colegas. Dúvidas, questionamentos, sugestões, tem aí nossa aba de comentários. Torne-se participativo do canal Sistema de Ensino Monte Carlo, já que o conhecimento ele é uma via de mão dupla. Eu aqui como professor consultor e você aí como aluno. Tanto você aprende comigo, como eu também posso aprender com você, tá? Vivemos uma época que o professor ele não tem um monopólio do conhecimento. O conhecimento ele é online. Minha função aqui é consultor, é consultoria, te ajudar. Às vezes o aluno tem certas dúvidas que as respostas são tão óbvias, agora são óbvias para mim porque eu já tenho um certo conhecimento, eu já sei o caminho ao qual tomar para chegar à resposta que o aluno procura. Então, às vezes, é esse toque que o aluno ele precisa. E esse é o papel principal do professor nos dias de hoje. Mas é isso aí, Tom. Fiquem todos bem e até uma próxima.